A crise humanitária no Sudão é uma das mais devastadoras dos últimos tempos. Há mais de 2 anos, o país vive um caos constante, um cenário de destruição e sofrimento que escapa à compreensão de muitos. O que acontece lá não é apenas uma disputa por poder político, é uma batalha pelo próprio destino de um território repleto de recursos preciosos, manchado por conflitos intermináveis. Imagine um lugar onde o chão vibra com o som de explosões, e os cheiros de fumaça e sangue permeiam o ar. Milhares de vidas foram destruídas, famílias partidas e sonhos interrompidos em uma guerra que parece não ter fim. Mesmo assim, grandes poderosos como a Rússia e países da União Europeia alimentam esse conflito há anos, financiando facções com interesses ocultos. Para entender a complexidade, temos que voltar ao início. O Sudão de hoje não é um país unido. Na verdade, ele está dividido em 2 partes, mais do que a separação oficial com o Sul, que ocorreu em 2011. A guerra se espalhou por suas fronteiras, criando um território de caos e corrupção. De um lado, às margens do Porto de Sudão, estão as Forças Armadas Sudanesas, conhecidas como SAF, que controlam instalações estratégicas e portos essenciais. Do outro, as Forças de Apoio Rápido, ou RSF, uma milícia paramilitar que tomou controle e exerce poder absoluto. Desde os conflitos de Darfur na década de 2000, o RSF se consolidou como uma força brutal, liderada por Muhammad Andandagalo, conhecido como Hamidedi, um dos homens mais poderosos do país. Hoje, o que realmente alimenta essa guerra não é apenas a luta por poder, mas uma guerra silenciosa pelo controle de riquezas gigantescas. O Sudão possui recursos raros e valiosos, como ouro e petróleo, que podem mudar uma nação do dia para a noite. Quando o país ganhou independência em 2011, uma nova esperança nasceu, mas logo foi esmagada por corrupção e interesses escusos. O ouro, por exemplo, passa por uma rede de contrabando gigantesca. Milhares de mineiros trabalham nas minas de Darfur sob o olhar ameaçador de soldados do RSF, que controlam tudo com mão de ferro. Eles exploram riquezas, vendendo ouro barato para traficantes que seguem rotas clandestinas, atravessando fronteiras e desembocando em mercados escondidos, principalmente no Oriente Médio. E o mais chocante? Grande parte do ouro ilegal acaba na cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Lá, ele é refinado e vendido no mercado internacional, alimentando tanto empresas legítimas quanto um sistema clandestino que movimenta bilhões, deixando claro que essa guerra é algo muito maior do que parece. Mas por que o EA se interessa tanto nisso? Porque por trás das cortinas o ouro é usado como moeda de troca para armas e apoio às milícias no Sudão. Aviões não identificados decolam de bases secretas na África, levando armas para o RSF, enquanto o ouro sai escondido, encobrindo a verdadeira extensão dessa rede de corrupção e violência. Imagine as aeronaves T-38 e Yak-141 que deveriam ser usadas para defesa, mas agora carregam armas clandestinas e ouro roubado. Espiões e militares nas sombras, escondendo suas ações sob o véu do silêncio. Cada voo secreto representa uma peça nesse jogo de poder. Uma estratégia de dividir para conquistar. O que está por trás de tudo isso? Um jogo de interesses estratégicos. A posição do Sudão na costa do Mar Vermelho é crucial para o comércio global. Quem controla essas rotas influencia o fluxo de mercadorias entre África, Oriente Médio e Europa. E aqui, interesses de países como os Emirados, Egito, Arábia Saudita e Irã se chocam, criando uma tensão que pode escalar para uma crise global. Apesar das ações oficiais, governos e corporações financeiras negam envolvimento. Mas investigações independentes mostram uma realidade diferente. Voos clandestinos, transporte de armas, tráfico de ouro e uma teia que sustenta uma guerra lucrativa, alimentada por interesses internacionais. E enquanto tudo isso acontece, a população pobre e desarmada sofre. Os civis vivem em um pesadelo de destruição, enquanto as forças ocultas se aproveitam do caos para enriquecer e expandir seu poder. Uma verdadeira guerra de interesses, onde ouro e armas trocam de mãos em esquinas escondidas, fazendo do Sudão uma terra marcada por sangue, traição e corrupção. Até onde essa narrativa vai? Quem realmente está no comando? E qual o desfecho dessa guerra silenciosa que ameaça o equilíbrio de toda a região? Quando o país conquistou sua independência em 2011, todo o ritmo de sua economia começou a mudar. Naquela noite apenas 3/4 de seu esforço minerador tinha se concretizado. O petróleo, que parecia ser a chave para o futuro, foi colocado sob uma pressão inimaginável.
O Sudão possui uma das opções mais únicas da África, ligando o deserto do Duport e do Oeste às regiões centrais de Corofon e ao Banco de Nilo, no norte. O controle dessas áreas é vital para o país. Mas o que realmente acontece por trás das cortinas? Imagine empresas famosas como Sudan Master Technology e Red Rock Mining, ligadas a chefes militares de alto escalão. Essas companhias deveriam formalizar a mineração e canalizar suas receitas para o Estado. Mas na prática acabaram próximas de um sistema de favores. A exploração virou um jogo de poderes ocultos. A operação de mineração de ouro do exército sudanês, por exemplo, foi se transformando num labirinto de corrupção e ambição descontrolada. Nos anos anteriores, quando o governo tentou retirar os lucros dos campos de petróleo, pequenas mineradoras e comerciantes locais mudaram completamente sua estratégia. De repente, o crescimento parecia uma miragem. Promessas de investimentos emergiram, prometendo reequilibrar a economia. Era uma esperança que surgia no meio de décadas de guerra civil, de 1955 a 1972, depois de 1983 a 2005. Mas à medida que a mineração se expandia, tudo mudou. Uma nova regulamentação foi instaurada, porém pouco foi realmente controlado. Milícias e chefes de guerra, conhecidos como warlords, começaram a dominar as cidades e as áreas de extração. Entre eles, Ahmed se destacou. Ele rapidamente tomou controle das minas de ouro de Tudarfura. Quem controlava as minas controlava o futuro do país. Antes mesmo da guerra, o grupo apoiado por Ahmed já tinha criado um mercado de ouro, administrado por uma empresa familiar que se dizia de múltiplas atividades. Na realidade, era uma fachada para o tesouro privado da RSF, a força paramilitar que dominava a região. Por dentro das minas de Darfur, a dura realidade mostrava-se cruel e brutal. Milhares de mineiros trabalhavam à mão, sob condições perigosas. Usando picaretas e mercúrio, eles escavavam na lama tóxica, procurando pequenas partículas de ouro. Soldados da RSF patrulhavam as áreas, forçando os mineiros a venderem seus achados por uma ninharia a comerciantes ligados ao grupo. Quem se recusava arriscava perder suas terras, suas ferramentas ou a própria vida. Os moradores locais frequentemente comentavam que a RSF tratava o ouro como se fosse uma arma de ataque. Quem cavava devia pagar uma taxa a eles. Mas o controle não se limitava às áreas sob a RSF. As Forças Armadas Sudanesas, sob o comando do general Abdel Fattah al-Burhan, também buscavam dominar as minas do norte e do leste do país. Mesmo antes do estupim da guerra, uma rede de empresas foi criada para tentar aproveitar os lucros desse setor. Estranhamente, o controle das minas virou uma batalha de sobrevivência, onde interesses militares se cruzavam com uma economia paralela. A questão que fica é, quem realmente manda nessas riquezas? E por que ninguém consegue acabar com o caos? A resposta pode estar escondida nas sombras de uma guerra que, na verdade, trata-se de mais do que armas ou conflitos políticos, trata-se de ouro, poder e dinheiro. Antes, o controle das minas de ouro no norte e leste do país era um verdadeiro caos. A Força Armada do Sudão, liderada pelo general Abdel Fattah al-Burhan, buscava dominar essa riqueza. Antes mesmo da guerra, uma rede de empresas foi criada para lucrar com o setor. Elas deveriam formalizar a mineração e repassar os lucros ao governo. Mas na verdade se tornaram uma verdadeira engrenagem de corrupção. As operações de mineração de ouro do SAF, Força Armada do Sudão, eram marcadas por uma corrupção sem limites. Oficiais enriqueciam às custas do ouro, enquanto reprimiam moradores locais insatisfeitos com a poluição ambiental gerada pelas minas. E enquanto isso, ambos os lados passaram a usar redes clandestinas para exportar ouro. Desde 2012 até 2024, cerca de 400 toneladas foram contrabandeadas para fora do país. Por quê? Simples. Os comerciantes de ouro desejam evitar impostos e fiscalização. Querem fugir do sistema financeiro falido do Sudão. Preferem mercados negros e o dólar. Cada lado, tanto o SAF quanto o RSF, possui suas próprias redes clandestinas. No deserto, o ouro do exército desaparece em caminhões ou é enviado por aviões improvisados. Alguns vão para o Chad, outros tomam diferentes rotas. No sul de Darfur, o ouro atravessa a fronteira rumo ao Sudão do Sul, especialmente pela região de Raza. Lá, é levado por estradas ou pequenos aviões até Juba, a capital sul-sudanesa. Depois, segue até o aeroporto internacional de Entebbe, em Uganda, para ser exportado. No norte de Darfur, as redes do RSF alcançam a fronteira com a Líbia,
movimentando o ouro através da região de trifronteira de Mutalet. Eles cortam para a Líbia Oriental, um centro conhecido por tráfico de ouro. Já as rotas do SAF seguem por outro caminho. Grande parte do ouro passa ao norte, entrando no Egito. A fronteira do nordeste do Sudão com o Egito é uma das pistas de comércio informal mais movimentadas da região. Depois que atravessa a fronteira, o ouro sudanês é vendido nos mercados do Cairo ou entra no sistema bancário do Egito. Mas a maior parte é reexportada. O SAF ainda mantém uma rede paralela na região do Mar Vermelho. Essa rede clandestina move o ouro de forma silenciosa, conectando o Sudão ao mercado internacional, alimentando uma máquina de lucros ilegais. E aqui vem a pergunta: quem realmente controla toda essa teia de corrupção e contrabando? As evidências apontam para uma presença mais profunda do que imaginamos. As rotas clandestinas no RED se tornaram uma das mais movimentadas do mundo. O ouro do Sudão atravessa fronteiras sem aviso. Pequenas caravanas, uma mistura de nervosismo e adrenalina, seguem por estradas escondidas. Assim que cruzam para o Egito, suas riquezas desaparecem na vasta rede bancária. Mas a grande maioria é reexportada para outros destinos. Imagine esse fluxo invisível que nunca para. Alguns embarques saem do Porto Sudão disfarçados de exportações legítimas. Outros são desviados por rotas terrestres que cruzam Eritreia, onde corrupção e impunidade facilitam o branqueamento. O conflito intensificou esses caminhos sombrios. Não são apenas negócios, mas a estratégia de manter a máquina de guerra abastecida. Uma fonte de dinheiro sujo que garante armas e munições enquanto as balas ecoam nas ruas. E qual é o destino final dessa prata preciosa? Dubai, uma cidade que virou epicentro mundial de ouro. Lá, 90% de todo o ouro legal do Sudão chega sem sombra de dúvida. Em 2025, isso representou aproximadamente 8,8 toneladas, mais de 840 milhões de dólares, sustentando as forças armadas e prolongando a luta desenfreada. Mas o que muitos não sabem é que a maior parte do ouro ilegal também vai parar lá. Esses metais preciosos não chegam ao destino em caixas lacradas ou documentos. São escondidos em aviões de carga, voando silenciosamente pelos desertos e fronteiras. Sua origem é apagada com uma precisão assustadora. Uma verdadeira cortina de fumaça. Isso é mais do que um crime econômico. É uma luta de poder, uma guerra invisível. E por que Dubai? Porque a cidade virou peça-chave no tabuleiro de xadrez global. Sem produção própria, sua indústria depende do ouro estrangeiro. Quem controla o fluxo controla o poder. A crise no Sudão alimenta esse ciclo vicioso. Enquanto isso, os voos secretos continuam. Pelo menos 86 desembarques suspeitos só em 2024, segundo os relatórios das Nações Unidas. Alguns desses aviões viram em pleno voo, seus transponders desligados, uma manobra conhecida de traficantes. Uma mensagem clara: ninguém quer ser visto. Por trás disso, uma verdade chocante. Quem lucra com essa troca de ouro por armas? E quem se beneficia com o caos na África? A resposta está escondida na poeira do deserto, na sombra das fronteiras, e no segredo de Dubai. No coração do conflito no Sudão, uma sombra silenciosa alimenta a guerra. Após negar qualquer envolvimento, o governo dos Emirados Árabes Unidos enfrentou provas concretas. Relatórios das Nações Unidas revelam pelo menos 86 voos desde os Emirados que aterrissaram em aeroportos remotos no Chad até o final de 2024. Mas o que acontece quando as transponders dos aviões simplesmente desligam no meio do voo? Como um truque antigo de contrabando, esse movimento indica que alguém quer desaparecer, esconder sua presença. Os aviões eram operados por empresas ligadas ao exército dos Emirados. Eles não levavam ajuda humanitária. Transportavam armas, munições, e até mercenários, tudo para apoiar os grupos paramilitares. A partir de pistas escondidas no Chad, cargas militares atravessavam o deserto, entrando em Darfur. Caminhões sob o manto da noite cruzavam fronteiras, entregando caixas a unidades do RSF. Mas a história não termina ali. Esses mesmos veículos, após descarregar armas, voltavam carregados de pedrinhas douradas enroladas em lonas de saco. Ainda na madrugada, essas cargas partiram de volta para os Emirados, passando por rotas furtivas, invisíveis a olhares indiscretos. Quando esse ouro chegava às refinarias de Dubai e era fundido, desaparecia sem deixar rastros. Um sistema perfeito. Armas entram, ouro sai. O interesse dos Emirados no conflito é claro.
O comércio de ouro alimenta uma cadeia de guerra e poder, fortalecendo os senhores da guerra do Sudão com recursos para continuar lutando. E o Estado do Sudão fraco se torna uma peça manipulável, um palco onde o ouro é uma moeda e a guerra uma estratégia. Mas há algo mais. O Sudão fica às margens do Mar Vermelho, uma das vias comerciais mais estratégicas do mundo. Quem controla essa rota exerce influência sobre navios entre África, Oriente Médio e Europa. Os Emirados competem ali com países como Egito, Arábia Saudita e Irã. Apoiar uma facção no Sudão dá a Abu Dhabi uma fatia de poder nesse jogo de xadrez global. Por que tanto interesse? Por que tantos voos de madrugada e rotas escondidas? A guerra no Sudão parece mais uma peça de um tabuleiro internacional, onde o ouro se torna armas e o conflito, uma moeda de troca. E no meio de tudo isso, uma questão inquietante surge. Até onde as mãos invisíveis desses países irão para garantir seu domínio nessa região de importância vital? Ao longo dos anos, navios atravessaram o mar, ligando África, Oriente Médio e Europa. A União Árabe Unido luta ferozmente por influência na região, concorrendo com países como Egito, Arábia Saudita e Irã. Apoiando uma facção dentro do Sudão, Abu Dhabi busca consolidar sua presença em um território onde todos querem dominar. Oficialmente eles entregam equipamentos de mineração, mas na sombra carregam armas, treinamentos e mercenários. Poucos ousam questionar, os que tentam simplesmente desaparecem. Enquanto isso, a Rússia não busca apenas lucro. Para Moscou, o ouro do Sudão é uma tábua de salvação, uma forma de escapar das sanções internacionais e fortalecer sua presença global. Desde 2017, empresas russas já se infiltravam no país, selando acordos secretos durante o governo de Omar al-Bashir. A Wagner, uma força privada de combate, virou símbolo dessas operações. O acordo era claro. A Wagner manteria o poder do regime, em troca conquistaria minas de ouro em Darfur, no Rio Azul e outros ricos bolsões. Desde então, aviões carregados de cargas russas pousaram em bases militares, nunca em locais civis, sinais claros de operações clandestinas. Nos bastidores a presença da Wagner se fortalecia, e o ouro, cada vez mais, ia para fora do país. Os relatos apontam que ao mesmo tempo, o Sudão se transformava em um campo de batalha internacional, onde interesses ocultos se cruzam, e o perigo de uma escalada incontrolável aterrissa a cada canto. Quem controlará o verdadeiro poder por trás dessas operações? O que ainda está por vir nesse jogo sombrio e silencioso? A crise humanitária no Sudão atingiu níveis alarmantes, com milhões de vidas devastadas por anos de conflito. Por trás das câmeras, uma rede de interesses escuros alimenta essa tragédia, envolvendo países poderosos que jogam com a vida dos civis. A história de corrupção, guerra e lavagem de dinheiro revela uma luta de poder que poucos se atrevem a entender completamente. Prepare-se para uma jornada sombria e reveladora. Tudo começou com um acordo secreto entre forças obscuras no Sudão e a Rússia. Wagner, uma força quase militar, ajuda os governantes locais a manterem o controle. Em troca, empresas russas controlam minas de ouro no Darfur, na bacia do Nilo Azul e além. Navios carregados de equipamentos saem frequentemente de Moscou, aterrissando em aeroportos militares que parecem cidades fantasmas. Mas esses voos não são só de minério. Eles carregam armas, treinamentos clandestinos e mercenários disfarçados de trabalhadores. Imagine isso. O ouro do Sudão não é só uma riqueza local. É uma tábua de salvação para a Rússia, uma rota de fuga das sanções ocidentais. O metal precioso é refinado ali mesmo, migrando para o Egito, o Mar Vermelho, ou direto para Moscou em aviões secretos. Imagens de satélite depois mostraram aviões russos fazendo rotas regulares entre Khartoum e Latakia, na Síria, um verdadeiro corredor clandestino de armas e ouro. Por trás da aparência de negócios legítimos, existe uma teia de roubo, uma rede global de pilhagem disfarçada de comércio. E o mais perturbador? Esse ouro sustenta uma operação maior, que atravessa países como Líbia, Mali e República Centro-Africana. Assim, a Rússia mantém seu poder e influência na África, alimentando conflitos e enriquecendo seus aliados. Como se não fosse suficiente, em 2024, uma revelação chocante veio à tona. Moscou está financiando ambos os lados da guerra no Sudão. Uma manobra perigosa que alimenta a violência, enquanto forças russas de fundo movimentam armas e ouro através de rotas clandestinas. O mundo observava, impotente, enquanto a Rússia vetava propostas de paz na Organização das Nações Unidas, blindando seus interesses. E o que isso tudo significa?
que o triste palco do Sudão não é apenas uma batalha entre políticos. É uma arena de interesses internacionais, onde o ouro, a guerra e o dinheiro se misturam. Uma força invisível mantém o caos vivo, e enquanto o povo sofre, poucos percebem o quanto esse conflito é manipulado por poderosos de outros países. Uma verdadeira reviravolta na história global, onde a esperança parece cada vez mais distante. O que está por trás desse jogo de sombras? Como uma nação tão rica em recursos pode estar condenada ao sofrimento? A resposta está mais perto do que você imagina, escondida na poeira do deserto e no brilho do ouro clandestino. Desde o início, o que se percebe é uma guerra silenciosa travada por mãos invisíveis. Redes ligadas à Rússia têm alimentado a crise, enviando armas, suporte e influência para um país devastado. E agora, uma notícia chocante vem à tona. Um acordo para estabelecer uma base naval russa no Mar Vermelho está em andamento. Imagine, um país estrangeiro conquistando sua presença militar em um ponto estratégico, sem bandeiras, apenas com contratos e rotas comerciais. Essas ações representam uma nova forma de imperialismo, onde o controle não chega com exércitos, mas com trocas silenciosas. Quando o ministro das Relações Exteriores de Sudão confirmou a proposta, a Rússia enxergou uma vitória monumental. Uma base fixa no Mar Vermelho daria a Moscou sua primeira pegada militar permanente na África. Logo após, agentes russos foram vistos no Porte Sudã, a cidade símbolo da resistência sudanesa, reunindo-se com generais. O que estavam planejando? Fortalecer alianças com armas, ouro e poder de influência. Era a concretização de um sonho antigo, controlar recursos, comandar territórios, influenciar nações. E tudo isso enquanto, ao fundo, a guerra brutal prossegue. O que realmente ocorre por trás das cortinas de fumaça é ainda mais assustador. O grupo Wagner, que tinha forte presença na região, sofreu mudanças após a morte de seu fundador. Agora renomeado como Afrika Korps, o grupo continua sua missão antiga, proteger minas, escoltar cargas de ouro e aconselhar os generais sudaneses. Eles funcionam como braços de um poder estrangeiro, apoiando milícias, explorando recursos naturais e fortalecendo sua vantagem política. Essa estratégia se repete em diferentes países africanos, sempre com o mesmo objetivo: suporte militar, controle de riquezas e influência internacional. Mas os custos humanos dessa guerra silenciosa são devastadores. As vilas próximas às minas tornaram-se paisagens tóxicas, contaminadas por mercúrio e cianeto. Crianças poucas e cansadas trabalham horas em poços perigosos, ganhando o mínimo para sobreviver. E as cidades? Khartoum, Nayala Al-Fashir, tornaram-se palcos de conflito e destruição. Mais de 12 milhões de pessoas fugiram de suas casas. Os números de mortes ultrapassam 150 mil, enquanto a fome se intensifica. Os hospitais viraram desertos de medicamentos. E o que dizer das atrocidades? A força paramilitar RSF espalhou terror, queimando vilarejos, expulsando comunidades inteiras. Grupos como a Mazalite foram alvo de ataques genocidas, como relata a ONU. Pessoas foram massacradas, refugiadas forçadas a fugir pelo deserto. É uma guerra de quem? De interesses de poder, de riquezas ocultas sob o silêncio do conflito. E a questão que fica é: quem realmente segura o controle ali? Que forças estão sacrificando vidas enquanto negociam por trás das cortinas? O que nos espera quando esse comércio ilegal de ouro, armas e influência atingir seu ápice? A verdade é que por trás de cada movimento silencioso, há uma batalha mortal por riquezas, poder e sobrevivência. E o sangue dessas vítimas sequer consegue apagar o ruído da ganância que alimenta tudo isso. A crise humanitária no Sudão é uma verdadeira tragédia de proporções épicas. Vilages destruídos, comunidades expulsas, e um cenário onde a barbárie reina. Pessoas correram desesperadas, deixando tudo para trás, buscando refúgio em campos de refugiados em países vizinhos. As atrocidades cometidas indicam uma violência sistemática, um genocídio silencioso que marca a alma do país. Mas o que realmente alimenta esse ciclo de horrores? As armas usadas nesses massacres vieram de negócios secretos entre Moscou e Dubai. Essa é a face moderna do imperialismo. Não chega com bandeiras ou exércitos gigantes, mas com contratos, aviões de carga e rotas comerciais clandestinas. Não conquistas territórios, mas o que está abaixo deles: recursos valiosos, riqueza escondida de olhos curiosos. Tudo faz parte do mesmo império global, onde guerras são financiadas pelo ouro, que alimenta armas, que protegem minas, que continuam produzindo no eterno ciclo do lucro. Imagine uma economia de guerra que funciona assim: ambos os lados lutam pelo ouro.
Um ouro que ao mesmo tempo financia os conflitos e é vendido ao mesmo império de ouro lá fora. Sudão, um país à beira do colapso, nunca deixa de produzir esse metal precioso. Analistas dizem que essa troca é a própria essência destrutiva do país. O ouro que deveria encher os cofres do Sudão, virou o sangue que corre pelas suas veias. Recursos que prometiam riqueza agora aceleram sua própria destruição. Como um vírus, o ouro alimenta a guerra e acaba matando o próprio país que deveria prosperar. Mas quem realmente controla esses fluxos? De onde vêm as ordens? Prepare-se. Porque a reviravolta final vai deixar tudo em choque. Por trás de tudo, há uma força oculta que movimenta o código secreto do comércio internacional de ouro, determinando o destino do Sudão e de toda a região. A crise humanitária no Sudão é uma das mais graves da história recente. Civis inocentes, incluindo mulheres e crianças, têm seus lares destruídos, suas vidas mero caos. Vilarejos são queimados até virar cinzas, e populações inteiras são expulsas de suas casas em operações brutais. Grupos como o Mazalite são alvo de ataques sistemáticos, descritos pela ONU como genocídio. Milhares de pessoas perderam suas vidas, enquanto dezenas de milhares fogem desesperadas para campos de refugiados em Chad. Mas o que realmente alimenta essa tragédia? A resposta cobre uma rede de segredos, negociações ocultas e comércio ilegal que atravessa continentes. Armas pesadas, veículos blindados, mercenários, tudo chega a mãos erradas através de acordos clandestinos entre Moscou, Dubai e outros interesses obscuros. Essa é a nova face do imperialismo. Não chega com bandeiras ou exércitos, mas com contratos, aviões de carga e rotas clandestinas. Quem domina o subsolo domina o poder, e esse é o verdadeiro ouro do conflito. Você consegue imaginar? O ouro que deveria trazer prosperidade, virou a essência da destruição. Os dois lados lutam pelo controle das minas de ouro, que funcionam como sangue nos veios dessa guerra. O ouro financia armas que protegem as minas que geram mais ouro. Um ciclo sem fim que destrói o país, enquanto o fluxo de riquezas ilegais nunca para. Analistas de instituições renomadas afirmam que esses recursos poderiam ajudar a reconstruir o Sudão. Mas ao invés disso, eles destroem tudo. E aqui está o detalhe sombrio. Esse ouro não fica apenas nas mãos dos corruptos locais. Ele é enviado para fora. Principalmente ao lado de Dubai, onde se mistura com a riqueza limpa do mercado mundial. Quase 90% da exportação legal de ouro sudanês vai para os Emirados Árabes Unidos. Mas a maior parte dessa riqueza é ilícita, escondida em carregamentos secretos, movida por rotas que atravessam desertos e fronteiras como fantasmas invisíveis. Sons de motores, o cheiro de gasolina e a sensação gelada de medo na pele, tudo isso faz parte de um sistema que alimenta o conflito de dentro para fora. Você acha que isso acaba aqui? A verdade ainda é mais assustadora. Os Emirados, sob uma fachada de neutralidade, estão profundamente envolvidos. Relatórios de inteligência mostram que voos vindos dos Emirados carregaram armas, mercenários e materiais bélicos, apoiando as forças que provocam destruição onde quer que passem. Essas aeronaves, disfarçadas entre cargas civis, cruzam céus silenciosos. No chão, caminhões movidos por motores potentes descarregam armas e, em troca, levam barras de ouro escondidas sob mantas espessas, rumo ao destino final, os mercados de Dubai. E o que há por trás de tudo isso? Uma estratégia calculada de poder. Quem controla o ouro? Controla a região. Quem financia as fontes de conflito? Quem mantém as armas carregadas? São jogos de xadrez onde o Sudão virou peão, enquanto interesses internacionais trocam dinheiro por influência. E no centro de tudo isso, uma verdade chocante. O maior destino desse ouro clandestino é Dubai, uma cidade que funciona como um gigantesco cofres global. Lá, o ouro se transforma, se limpa, se prepara para novas rotas ilegais, alimentando uma guerra que parece não ter fim. E eis a reviravolta final. Há uma presença oculta que manipula tudo isso. Uma organização desconhecida com ligações diretas aos maiores interesses globais, que movimenta o ouro ilegal, financia conflitos e controla o fluxo de armas. O mais assustador, essa entidade não está em uma sombra qualquer, está no centro do poder mundial, influenciando e mantendo esse ciclo de destruição. O ouro do Sudão, que poderia salvar o país, agora é a sua sepultura. Você consegue imaginar qual será o próximo capítulo dessa história? Uma guerra silenciosa, escondida atrás de cifrões, e o pior, ninguém parece estar disposto a parar.